Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que perdeu o Dudu aí para a sequência da temporada, né? Notícia muito ruim, Dudu se machucou. E o Palmeiras está em preparação, né? Preparação para a próxima partida, que será contra o Deportivo Pereira, né? O Palmeiras está com a vaga encaminhada para a Libertadores, mas tem que entrar em campo. Abel deve poupar muitos titulares para essa partida, porque no final de semana tem o clássico contra o Corinthians. Então nós estaremos aí analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, trazendo as notícias do Verdão. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí as notícias do Alviverde Paulista de hoje. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Substitui Dudu para o restante da temporada do que esse jogo contra o Deportivo Pereira, porque o Palmeiras abriu larga vantagem, 4-0 no primeiro jogo, pode perder por até 3 gols de diferença, que avança à semifinal pelo 4º ano consecutivo. O técnico Abel Ferreira deu uma dica do que vai fazer logo após a partida contra o Pereira, lá na Colômbia, dizendo que deve poupar, a tendência é poupar alguns jogadores nessa partida de quarta-feira aqui, o jogo da volta no Allianz Parque, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve apenas um treino para enfrentar o Vasco, aquela viagem desgastante, contratempo com o avião da presidente Leila Pereira, só chegou aqui na sexta-feira à noite e fez apenas um treino para pegar o Vasco. E aí agora, próximo jogo do Campeonato Brasileiro, tem clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então é muito provável que o Abel Ferreira poupe vários titulares nessa partida contra o Deportivo Pereira. E a questão, quem vai substituir o Dudu? Ele tem 2 desfalques certos, o Dudu que se machucou agora, não joga mais essa temporada, e o Gabriel Menino que está suspenso. Dona, tá certo o técnico Abel Ferreira de fazer essa estratégia, poupar os jogadores contra o Deportivo Pereira, ou corre risco? Bom dia, Nicolete, bom dia ao Fonte Esporte, bom dia a galera que está lá no estúdio, né, no F360. Acho que está correto, acho que o planejamento do Abel, ele tá correto, desde que ele voltou da Colômbia, botou o time titular contra o Vasco no fim de semana, né, e vai poupar com um resultado muito encaminhado, né, depois de um 4-0, depois de uma diferença muito grande na parte tática, na parte técnica e no resultado que dá para você administrar, e pensando no Campeonato Brasileiro também, né, importante a gente lembrar, fim de semana tem clássico contra o Corinthians. O Palmeiras não abriu mão ainda do Campeonato Brasileiro, está perseguindo o Botafogo. Então a tendência é ele rodar um pouco mais o seu grupo. Agora vai ter esse problema para administrar, que é a saída do Dudu. Dudu é um símbolo de uma era vitoriosa do Palmeiras, nem está na sua melhor temporada na parte técnica, mas ele é muito importante pela liderança, pela qualidade, pelo funcionamento da equipe, né? Ou aquele ponta esquerda, em alguns momentos jogando um pouco mais por dentro, né, para abrir espaço para o Piquerez. Eu acredito, Nicolete, que para não modificar tanto o sistema de jogo, ele deve vir com o Breno Lopes, que foi o cara que sofreu a falta, né, para o golaço do Veiga no fim de semana contra o Vasco, entrou bem ali pelo lado esquerdo, ou com o John John. O John John tem sido muito utilizado também pelo Abel, né, nessa temporada, jogando mais ali pelo lado esquerdo. Lembrando que o John John, na base, ele jogava até mais pelo meio, então pode ser um cara ou para jogar mais aberto, acelerando pelo lado esquerdo, como o Dudu faz, ou para jogar também um pouco mais por dentro, que é um movimento que o Dudu costuma fazer, faz parte do repertório do Abel Ferreira nesse fortíssimo e poderoso Palmeiras. Ele é menos atacante do que o Dudu, né? Um jogador mais de meio campo. A questão é que o técnico Abel Ferreira, nesse jogo contra o Deportivo Pereira, surpreendeu na escalação, colocando o Marcos Rocha e o Mike, 2 laterais ali pelo lado direito, para marcar o Fori, que é um jogador que chega no ataque, né? Um lateral que apoia muito. Então, isso deve se repetir nesse jogo aqui, já que o Deportivo Pereira não muda o esquema, sempre com 5, 3 e 2 lá na frente. E aí, sem o Dudu no jogo contra o Deportivo Pereira, ele colocou o Arthur fazendo essa função do lado esquerdo. O Arthur é canhoto. Será que de novo vai inverter? E aí é mais uma opção. Então, Abel, queria saber de vocês aí, o que vocês fariam se fosse Abel Ferreira nesse jogo contra o Deportivo Pereira? Poupa os titulares, quem entra no lugar do Dudu? Palavra está com a comentarista que sai da caixinha, Ela Natália Ferrão. Mas não é o Pedro Caixinha, né, Abel? O Pedro Caixinha é técnico do Braga. Natália Ferrão é outra coisa. A comentarista que sai da caixinha. Eu iria com reservas total, Abel. Eu não posso correr o risco de perder mais atletas. Foi num lance bobo contra o Vasco. Poderia ser numa disputa.
Mas o jogo está resolvido. Coloca os jogadores no banco de reservas. Se você tiver uma necessidade ali de tomar 2 gols, eventualmente tomar 2 gols desse Deportivo Pereira, aí sim, você pensa em botar um pouco ali da força mais bruta para não correr nenhum risco até o final do jogo. Mas não é isso. O Deportivo Pereira tem muita pouca aspiração para dizer que vai competir com o Palmeiras no Allianz Parque. Quem fez isso nos últimos anos? Muito poucos times conseguiram competir e ganhar do Palmeiras no Allianz Parque com a torcida. Então, dá um descanso para a galera. Tem jogo importante, o Dona lembrou, contra o Corinthians. É fora de casa, né? Não é o Química Arena. É jogo importante para tentar encurtar, porque não a distância contra um Botafogo. Não dá para desperdiçar. Eu iria com o time reserva. Já pensaria nesse time reserva o cara que vai jogar pelo lado esquerdo. Isso que eu ia te perguntar. Eu já Pensando ia na pensar em alguém sequência, ali. quem você escalaria ou você acha que o Abel vai escalar para substituir o Dudu? O Abel não vai sair da caixinha, né? Eu acho que ele vai continuar na caixinha e vai pensar muito do que ele já pensa. Ou ele vai deslocar o Arthur, ou ele vai colocar o John, que é um cara que tem jogado. Ele não vai sair muito disso. Eu iria de Hendrick. Se descolar o Arthur, quem entra no lado direito? O Mike, acho o que Mike, você imaginou o Michael Scott e Mike, né? Aí você sobe o Mike. Mas são as opções. Ou ele coloca o Breno Lopes também, que é utilizado, só que ele rende mais como um segundo tempo. Ele não rende tanto jogando desde do começo do jogo. Ô, Nath. São algumas opções. Agora, eu honestamente, eu iria de Hendrick. Ah, ela sai da caixinha, né? Ela Eu vai iria de de Hendrick. Diga, É a Dona. oportunidade do menino. Não, essa opção que a Nath está dando do Hendrick, né, jogando ali como um titular, pode ser uma alternativa para ele modificar a função do Rony. Sim. A posição do Rony. O Abel gosta muito do Rony como um camisa 9, né, porque ele movimenta bastante, ele abre espaço, ele chega muito bem para finalizar pelo alto e por baixo. Né, é um jogador que pressiona muito a saída de bola adversária, mas já jogou em outras oportunidades, no próprio Palmeiras e antes até no Atlético Paranaense, como um ponta. Pode também modificar, botar o Rony pelo lado esquerdo, dar uma oportunidade para o Hendrick. Eu até conversava com o Nicoletti, né? Eu acredito que o Hendrick vai para o jogo, né? Porque ele nem entrou no jogo contra o Vasco. Então, nessa rotação de elenco, às vezes o Abel segura um pouco mais o Hendrick. Mas acho que vai no lugar do Rony. Entrando mais avançado, né? Ali, como, eu acho que ele pode... Nesse jogo, né? Nesse jogo, acho que o Hendrick pode aparecer como um titular contra a equipe do Deportivo Pereira. Agora, deixa eu contar uma história rapidinho aqui, de uma conversa que eu tive com o Rony, lá na Colômbia, no lobby do hotel. O hotel o voo estava atrasado, a gente lá conversando, falando sobre a situação, conversamos sobre o jogo, que o Rony foi destaque, e o Rony estava dizendo, pô, eu queria ir jogar o jogo da Seleção Brasileira lá no Pará, é o meu estado, eu sou garoto propaganda do Mangueirão, e eu queria uma chance na seleção jogando de centroavante, porque ele entrou com o Ramon sempre jogando pelo lado do campo. E aí ele falou, eu queria de centroavante, agora eu sou centroavante, agora acostumei a jogar ali. Então, se o Rony está passando isso, o Abel também sente um pouquinho isso, técnico do Palmeiras, Fica mais confortável jogando na frente. Fica mais confortável com ele na frente. Então, eu acho difícil fazer essa mudança, colocando o Rony na ponta e o Hendrick, isso para o restante da temporada. Mas para esse jogo aqui, eu acho que vai o Hendrick, amigos. Gostei muito desse papo do Vinícius Nicoletti com o Rony. Amigos, Eugênio, Natália e Prats. O Rony pedindo vaga, sonhando com uma vaga na Seleção Brasileira como centroavante. Ele está fazendo gol de todo jeito no Palmeiras faz tempo. Em jogo, entre aspas, pequeno, em jogo grande, em decisão, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, de bicicleta, de cabeça, de carrinho, de tudo que é jeito. Tem vaga para o Rony na seleção? Tem. Tem espaço para ele na seleção, sim, se você olhar sem preconceito. E é por isso que eu não consigo vê-lo no Palmeiras fora da condição de centroavante, onde ele está jogando muito bem. E é por isso, em consequência, que eu não vejo o Hendrick entrando no time. Mas eu não colocaria o Hendrick como 9. Eu colocaria o Hendrick pela ponta. Pode ser, eu acho que é muito pouco provável que ele entre pela ponta. Eu acho que ele vai continuar com a opção que ele tem feito, é o John que joga por ali. E eu acho que o Hendrick pode jogar essa partida, caso a opção seja por um time alternativo. E é importante que ele jogue, que ele entre, que ele ganhe ritmo, que ele faça gol, que ele possa soltar um pouco dessas amarras que ele tem tido nesse ano no Palmeiras. Mas pensando no time principal, quando for jogar o time principal nas partidas decisivas, não tendo o Dudu, acho que a opção vai ser o John, que tem sido assim. O Abel não vai agora, porque se machucou o Dudu, sair do que ele tem feito. Ele tem feito o quê? Quando não joga o Dudu, joga o John. Então agora que o Dudu não tem condição, a não ser que
com uma sequência de jogos, o John John comece a falhar, não dar a resposta esperada, ele vai buscar alternativas. Ele pode pensar outras coisas, mas eu não vejo o Endrick hoje em outra posição que não seja de centroavante. É isso, exatamente isso que eu queria perguntar. Por quê? Você acha que ele não está acostumado? Ele não rende tão bem? Ele é um cara rápido, é habilidoso. Por que o Endrick não pode, seguindo a sugestão que deu a Natália, ser experimentado na ponta? Porque todo o talento que ele mostrou até hoje é o talento voltado para a finalização, para ser o cara mais perto do gol possível. Mas insisto, de resolver. Alguém que joga na ponta também não finaliza? Finaliza, mas corta para dentro. O da ponta, naturalmente, ele é mais um construtor do que um finalizador. Ele pode até finalizar, eventualmente, mas ele é mais um construtor. O cara da área é o cara que está mais perto do gol. E ali é o espaço, é o habitat natural do Endrick. Você pode tirá-lo dali? Pode. Mas se ele já não está no habitat natural dele, conseguindo dar a resposta que muita gente esperava, tirando dali vai ser mais difícil para ele. Eu acho que não ajuda o jogador. Ajuda ele a jogar e ter condições e ter tempo de jogar na posição dele. Houve uma situação com o Endrick, entre outras coisas, que assim, o Endrick não está em um estágio, talvez, que o Palmeiras imaginasse que ele estivesse a essa altura do ano da temporada. E o Palmeiras, em nenhum momento, moldou o time para jogar para o Endrick. Mal comparando, o Vitor Roque, por exemplo, o Atlético Paranaense procura muito o Vitor Roque. Né? Estou comparando um jogador que já tem um tempo de profissional com alguém que é também apontado como... Não acho errado. Tá? Não acho errado também, Eugênio. Só que o Palmeiras, nessa altura do ano, o Abel Ferreira não fez um trabalho de preparar um time para jogar para o Endrick. E é compreensível que ele não tenha feito. Os outros jogadores deram respostas muito boas, são jogadores muito vencedores, que conhecem o treinador há muito tempo. Agora, Palmeiras, nesse momento, quando ele perde o Dudu, a gente fala aqui em Breno Lopes ou John John. São jogadores que, tecnicamente, são inferiores ao Endrick. Agora, dão resposta que o time precisa, são muito moldados ao que é o Abel Ferreira em relação ao que ele gosta de time, ao estágio que o Palmeiras joga, a maneira que o Palmeiras joga. Então, o Palmeiras não se preparou tanto para se adequar ao Endrick, acho que nem deveria se preparar, mas não se preparou tanto. E o Endrick, nessa altura da temporada, talvez não está no estágio que o Palmeiras imaginasse que ele pudesse estar. Eu acho que tem um pouco dos dois. O Palmeiras que não montou um time para jogar para o Endrick, e o Endrick que muitas vezes não conseguiu se encaixar no que o time quer. Então, nessa altura, o Dudu sai, não é o Endrick primeira nem segunda opções. E vale lembrar que ele é um menino. É isso. Vamos colocar aqui, vale lembrar que ele é um garoto, que acabou de se profissionalizar, que estourou na base ganhando tudo e fazendo um absurdo, e foi pro profissional e agora tem pouca minutagem. E aí o Nicoletti, até queria perguntar para ele, Abel, desculpa, mas como é que tá essa questão do que vem de dentro do Palmeiras, os treinos do Endrick? Se ele não tem agradado, porque ele perdeu espaço na fila. Perdeu. E não só, antes ele entrava até pela ponta, ele não entrava tão centralizado, ele entrava como um jogador de velocidade para usar o corredor também, explorando velocidade. Se ele tem treinado mal, se ele tem perdido espaço por alguma coisa que está acontecendo com o Endrick, porque Posso era uma acrescentar, expectativa. Além de passar essa pergunta aí para o Nicoletti, já acrescentar uma para o Nicoletti e para o Donan também, porque é uma possibilidade que eu vejo. Se de repente o Endrick, ele é forte, mas ele não é tão alto. Se de repente no profissional, diferente da base, ele não pode se adaptar jogando mais pelo lado. Também finalizando, também aparecendo. Cansamos de ver atacantes, podemos citar o Neymar, podemos citar o Robin. Não estou comparando ele com ele, estou dizendo jogadores que jogam pela ponta, que vão para dentro e finalizam e fazem muito gols. O Arthur faz, o Dudu faz. O Dudu, o Arthur tem um monte, Bruno Henrique. Só para ficar no Palmeiras ali. Sim, eu imagino que, de repente, o Endrick possa se adaptar a essa posição do que jogar centralizado, muitas vezes no meio dos zagueiros. Ele não é tão alto assim. Na base era uma coisa, no profissional é outra. Então tem a pergunta da Natália, que a Natália fez sobre ambiente, sobre treinos, e eu acrescento essa para vocês dois aí que eu fiz. Abel, é bom lembrar que o Endrick jogou algumas vezes no início do ano nessa função um pouquinho mais de lado, porque ele era o titular no começo do ano, ao lado do Dudu e do Rony. O Rony começou jogando na ponta direita, o Dudu na ponta esquerda, às vezes trocavam, né? Os dois trocavam de lado, e depois ele começou a trocar um pouquinho o Endrick, tirando ele de centroavante, já que estava sentindo ali a disputa com os zagueiros, e caindo também para o lado do campo, inclusive do lado esquerdo, já que ele é canhoto. Então é uma opção, mas ele não tem treinado assim
pelo que a gente tem de informação. Não está treinando mal. O que aconteceu é que os jogadores do Palmeiras, os outros garotos que estão chegando na base, por exemplo, o John, que está fazendo o primeiro ano como profissional, o Luiz Guilherme, que está machucado agora, mas também está fazendo o primeiro ano como profissional, joga do lado direito, é canhoto, e até o Kevin, que está chegando agora. Esses garotos estão ganhando espaço, estão ganhando confiança, estão entrando bem no time, e aí tira a possibilidade do Endrick jogar em outras funções. Ele é o substituto do Rony, do centroavante, jogando ali. É assim que ele está treinando. Inclusive, isso é uma informação, ele contratou uma assessoria pessoal para analisar o movimento dele a cada jogo, o que ele pode fazer, como ele pode jogar, como é que ele pode atuar. É aquela análise de desempenho particular, e ele está fazendo isso para tentar entrar nesse time do Palmeiras. Vai ter que ter oportunidade, mas a questão é que ele está brigando posição com o Rony, que é o Mr. Libertadores, e vamos dizer assim, é um xodó também do técnico Abel Ferreira, tanto que ele elogia o Rony e entrega pro time. A respeito do Endrick, ele é um garoto, né? O Endrick é um adolescente. Eu tô mais na linha do Eugênio. Acho que o Endrick ele é mais um 9. Ele é um cara que tem que estar mais próximo do gol, uma excelente finalização, muito forte. A estatura atrapalha um pouco nesse choque com os defensores. Para jogar pelo lado esquerdo, ele canhoto, eu acho que ele pode ficar um pouco torto por ali. Vai ser um cara que vai buscar mais a linha de fundo, pode se chocar com o movimento que está dando muito certo, que é o Piquerez atacando o corredor, né? O Dudu, em vários momentos, ele vem mais por dentro para essa ultrapassagem ali do uruguaio. Eu gostaria de ver esse teste, né? E acho válido, né? Válida a sugestão do Abel, talvez mais pelo lado direito, né? O Luiz Guilherme, por exemplo, ele entra por ali, é um canhoto que vem da direita para dentro. Isso poderia favorecer esse movimento de chute do Endrick, que tem uma excelente finalização, né? Mas eu acredito nele jogando aqui amanhã como titular, como um 9 mesmo, nessa rotação de grupo. Pensando no Palmeiras ideal, eu estou muito na linha da Natália. Eu acho que ele vai com o John ou com o Breno Lopes ali pelo lado esquerdo e o Rony na frente. O que o Prats tocou é muito importante, né? Porque o Abel ele não se adapta a nenhum jogador. Esse é o segredo desse Palmeiras. Esse Palmeiras ele é consistente porque ele é um time coletivo. O Rony se doa muito pelo time, né? Por isso ele é tão valioso. Ele não é um jogador que só entrega gol, que só entrega assistência. O que ele se doa, o que ele se sacrifica pela equipe sem a bola, né, marcando o adversário, né, arrastando um jogador para essa entrada de quem vem de trás. Normalmente o Rafael Veiga está vivendo uma fase espetacular, né, Nicolete? O que o Rafael Veiga está jogando. Jogou demais contra o Vasco aqui. Jogando demais. Então, assim, eu acho que a questão é essa, né? O Rony, ele é muito importante para essa engrenagem ofensiva funcional. Acho que ele que faz com que esse time consiga ser um time com tanto repertório na parte ofensiva, porque ele é um jogador que se doa muito pela equipe. Ele que acaba se sacrificando e se adaptando ao estilo do Abel. E uma informação importante, a gente estava falando sobre ataque, né? O Palmeiras amanhã pode bater um recorde com o Abel, né? Se não sofrer gols na defesa, se não sofrer gols aqui amanhã, vai ser o 6º jogo seguido que a defesa não é vazada na temporada. Isso nunca aconteceu. Pode acontecer aqui amanhã contra o Deportivo Pereira. Acredito que não vai poupar o Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo a próxima partida contra o Palmeiras. Será contra o Deportivo Pereira nesta quarta-feira, e a partida de volta da Libertadores. Na ida, o Palmeiras goleou e está com a vaga encaminhada. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.